Você nunca verá um muçulmano chutar o Alcorão para construir uma homilia. Vocês nunca verão no budismo alguém chutar o livro que contém as palavras de Buda. Nós somos o único povo, pastores que defendem a Bíblia, mas para defendê-la eles queimam, chutam, rasgam e fazem qualquer coisa em nome de defender a Bíblia. Bom, meus irmãos, eu já errei enquanto pastor, enquanto pregador, enquanto cantor, e contei com a misericórdia dos irmãos. E é assim que funciona, né? A misericórdia que pregamos devemos exercer, não só para nós, mas para os outros, né? Então, devemos ser misericordiosos com a imaturidade, devemos ser misericordiosos com as pessoas que erram, que falham, né? Nossa missão deve ser sempre estender a mão para aquele que precisa ser erguido. Quem está de pé não precisa ser erguido. Então, os que caíram precisam muito da nossa ajuda, do nosso apoio e da nossa oração. Bom, dito isto, eu quero reforçar a vocês que não tenham interesse de condenar nenhum irmão ou apontar o erro de alguém para evidenciar algum acerto meu, ou aclamar virtudes, etc. Quero com este vídeo trazer instrução e fazer você resgatar aí dentro de você o zelo pela casa de Deus, pela palavra de Deus, de você enxergar a Bíblia como uma palavra de Deus inerrante, não como um livro que contém histórias, para você entender o que é o cristianismo pop, o que é o evangelho glamourizado, o que é o evangelho das massas, que é o cristianismo pop, o que é a teologia liberal, o que esse relativismo que tomou várias esferas da nossa vida. As pessoas hoje não sabem mais definir o que é um homem, o que é uma mulher, as pessoas não podem, não querem mais definir o Dia dos Pais e Dia das Mães, as pessoas não querem mais definir o que é, quem pode ter uma gestação, se é a mulher, se é um homem, né? Não podem mais definir isso porque relativizaram tudo, né? As pessoas não sabem mais definir nada porque relativizaram tudo, igualmente a fé. A teologia liberal, ela fez isso, fez a pessoa relativizar a autoridade da Bíblia Sagrada, o poder de Deus, atributos divinos. O deísmo tomou a mente de muitos pastores hoje em dia. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, que eu vou mostrar para você aí agora, é parte do que eu ensino aqui com vocês, e com muita cautela, com muito cuidado, com muito amor, tá? Não é apontando o erro, mas sinalizando um caminho que está errado, e Yeshua fez isso, então eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Mas digo a vocês, eu enquanto pastor jovem, comecei a pregar muito novo, já cometi alguns erros e muitas falhas. As pessoas foram misericordiosas comigo, mas me repreenderam para que eu pudesse voltar ao caminho. Então, eu digo a vocês, essas pessoas perderam a mão completamente, perderam o zelo, né? Então, espero que elas voltem, se arrependam, né? E de fato deve ter alguma retratação após esse evento. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, tem um evento esportivo muito famoso, transmitido, é o evento esportivo com maior transmissão ao vivo na história, que é o Super Bowl. E o Super Bowl é esse evento, né, final do futebol americano nos Estados Unidos e tudo mais, e isso explode, né, em toda a cadeia televisiva mundial, né, e as igrejas fazem cultos, como essa igreja em Cincinnati fez também uma campanha, um culto, uma série de pregações sobre o Super Bowl. E em determinado momento, eu vou mostrar o vídeo para vocês, o pastor está do outro lado, está um outro irmão ali segurando a Bíblia, como se fosse a bola do futebol americano, e a pastora chuta a bola, chuta a Bíblia, e ela passa direto, uma vergonha. Isso é no meio do púlpito, isso é no púlpito, isso é na igreja, isso é no culto. Então, preste atenção, eu separei para vocês aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos para fundamentar as coisas que eu quero falar, para não falar só da minha boca, mas ter respaldo bíblico acerca do que está acontecendo, como a apostasia está dominando, e ela começa assim sorrateiramente, tá? É um estilo de evangelho mundano e escandaloso, né? Não escandaloso no sentido da graça, que escandaliza o pecado para abraçar o pecador, mas aqui é um evangelho escandaloso porque ele não tem mais zelo, ele não tem apreço, ele não tem cuidado, ele relativiza tudo em nome da experiência do culto. O culto tem que ser muito legal. Bom, só antes de colocar para vocês o vídeo, eu vou só falar para vocês o seguinte, só dar um recadinho rápido, 2 recados. Na terça-feira, agora, terça-feira, dia 20, pessoal, eu e a minha esposa vamos fazer uma aula, um treinamento ao vivo, tá? Ao vivo e gratuito no Abaplay, e eu vou liberar para vocês. O Abaplay é a nossa plataforma de vídeos, séries, documentários, tá bom? Eu já falo um pouquinho mais sobre o Abaplay. É a nossa plataforma de ensino. Mas, na terça-feira, às 19h30, nós vamos dar um treinamento para vocês sobre Apocalipse,
sobre Apocalipse, né? Falando das profecias do fim dessa era, sobre a marca da besta, o anticristo, falso profeta e por aí vai, né? Vamos tocar em assuntos importantes, sendo didático, prático para você. Ok, para você não ficar mais perdido nesse monte de informação, né? A marca da besta é um chip, Rafael, o anticristo vem de Roma, o anticristo vem do Islã, o anticristo vem da onde? Como é que é essa história? Falta realmente entre 3 a 10 anos, Jesus, seremos arrebatados, o arrebatamento será secreto, como é que é isso? Então, 19h30 do dia 20, terça-feira agora, você é meu convidado. Para você participar, não precisa pagar, é gratuito, totalmente gratuito. É só você clicar no link que está aqui embaixo, né? Você vai no link, clica ali, coloca os seus dados e vai chegar no seu e-mail. Quando terminar a live, ela não ficará salva somente dentro da nossa plataforma de ensino, tá? Mas será gratuito para vocês, é meu convite. A segunda coisa é que ontem nós lançamos um documentário sobre a farsa UFO, Deception, a farsa UFO, um engano UFO. Essa agenda de extraterrestres, OVNIs, a classificação que foi mudada para qualquer objeto não identificado ser rotulado como OVNI, essa história dos ETs, desde a proximidade da Segunda Grande Guerra Mundial, como isso capturou a mentalidade das pessoas, e como Hitler disse que o grande efeito da manipulação na propaganda é quando as pessoas acreditam que fazem parte do processo. Aí realmente o engano na propaganda tem efeito, faz sentido, é muito eficaz. Então, essa é uma agenda enganosa que se conecta a outros projetos no âmbito da conspiração, como, por exemplo, o projeto Blue Beam, para promover um grande engano mundial e, aí, é claro, eles captarem muitos recursos para projetos militares e também provar que a Bíblia não é verdadeira ou que a Bíblia é incompleta e levar as pessoas para o esoterismo. Nesse documentário, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, você pode acessar abaplay.com.br. Nesse documentário, onde está o documentário, está aqui embaixo, ó, Deception. Nesse documentário, eu mostro para vocês como o luciferianismo, o esoterismo, bruxaria, todos eles se conectam com a agenda UFO. Bom, então, acessa aqui, o link está aqui embaixo, ou abaplay.com.br, para você assistir esse documentário, está liberado. Um excelente documentário derrubando toda a narrativa dos nomes novos para demônios antigos e também da manipulação. Bom, dito isso, eu vou colocar novamente para vocês agora o vídeo. Bora lá, vou colocar a matéria e o vídeo. O vídeo está aqui embaixo, vamos assistir. Peraí. Call it in the air. Tails is what I'll be kicking. Yeah, let's just go with tails. Would you like to kick or receive the Bible? I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick. Quem é que vai começar? Oh my goodness! Oh! Is that a touchback? Can you even get a touchback? First time in 18 years there's a touchback for the kickoff. Super Bowl. Eu fico pensando no qual foi o malabarismo teológico, qual foi o argumento utilizado para se fazer isso. Qual argumento eles utilizaram, hein, para fazer tal coisa? Qual foi o argumento para chutar a Bíblia assim? O contorcionismo homilético, para se aplicar este exemplo na pregação, na liturgia. Qual o contorcionismo hermenêutico para se aplicar o contexto bíblico ao ato de chutar a Bíblia desse jeito? Bom, esse vídeo, você entende isso, fará total sentido se você me acompanhar no Abaplay, onde eu ensino sobre teologia liberal. Inclusive, eu dei uma aula de 1h30 ao vivo sobre a teologia liberal e o evangelho queer. Mas veja, muitos irmãos perderam a vida por causa da palavra. Em vários lugares do mundo, as pessoas fazem de tudo para ter um Novo Testamento. Muitos irmãos deram a vida, os recursos, muito dinheiro, muita campanha, muito trabalho para escrever um livretinho para estar nos hotéis, para levar até as áreas onde os cristãos são perseguidos. Por exemplo, na Nigéria, na própria semana passada, 50 irmãos foram eliminados. No Congo também, por radicais muçulmanos. Eliminados. Por quê? Por amar a palavra de Deus, por acreditar na palavra de Deus. Muitos missionários deram a vida, ficaram longe das famílias, literalmente deram a vida, para pregar a palavra de Deus.
Mas o que a Bíblia diz sobre essas coisas? Sabe o que eu lembro? O primeiro texto que eu lembro é o texto de João. João capítulo 2, que está conectado ao Salmo 69. João capítulo 2, está nos falando ali do Jesus purifica, ele transforma água em vinho, né, no casamento, em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus é em Caná da Galileia. E ele transforma água em vinho. E aquilo dali foi poderoso. O trabalho significando o operar do Espírito Santo, a transformação da nossa vida, os livramentos que o Espírito Santo nos traz, enfim. E aí, logo na sequência, a partir do versículo 13, mais ou menos ali de João 2, se não falha a minha memória, Jesus chega até o templo, e o templo também está imundo. O templo está imundo, perdeu o seu propósito. Muito comércio, uma bagunça, o propósito se perdeu, porque ter cambista na porta do templo não era um problema, sabia? Porque as pessoas queriam ofertar, e vamos supor que elas estão morando em regiões cuja a moeda é diferente, a moeda corrente é diferente. Elas precisam, então, comprar uma pombinha, precisam dar uma oferta, mas elas não podem gastar tudo. Então, ter alguém ali no templo que trocasse o dinheiro, aspas, facilitaria. O problema é quando a mola principal, a engrenagem principal, o propósito é o comércio, é o dinheiro. O propósito é o espetáculo, o propósito é a exibição, o propósito é a vaidade, e não mais ofertar, sacrificar, se humilhar, se render, o encontro com o sagrado, o encontro com o divino. Isso é o mais importante, essas coisas são mais importantes. Porém, quando se perde o propósito, a vaidade assume o palco principal, a vaidade está no trono. Então Jesus chega ali no templo e a vaidade estava no trono, o espetáculo estava no trono, o comércio estava no trono. Então Jesus faz um azorrague, ele faz um chicote, começa a bater nos camaradas, vira as mesas, abre as gaiolas das pombinhas, expulsa os cambistas e diz, olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Então é porque não era mais a casa do pai. E aí os discípulos lembraram do que está em Salmo 69:10, o zelo da tua casa me consome, as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. Os discípulos lembraram o que o salmista tinha dito acerca do zelo pela casa. E ele, justamente, veio nos devolver o que tínhamos perdido, inclusive o zelo pela casa, pela palavra, pela lei de Deus. Bom, me permita passar por outros textos aqui só para mostrar que está tudo errado dentro dessa lógica. Se nós olharmos Apocalipse 22, diz assim, versículo 18, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar uma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. E aqui o interessante é o seguinte, eu vou mostrar para vocês mais um texto, só que em nenhuma outra religião os representantes daquela divindade fazem isso com seus livros sagrados. Por exemplo, você nunca ouvirá, ou você nunca verá um muçulmano chutar o Alcorão para construir uma homilia. Vocês nunca verão no budismo alguém chutar o livro que contém as palavras de Buda. Vocês nunca verão um espírita kardecista citar o Evangelho segundo Allan Kardec. Vocês nunca verão um mormon fazer isso com o Evangelho dos Mormons. Nunca verão eles fazerem isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós somos o único povo, pastores que defendem a Bíblia, mas para defendê-la, eles queimam, chutam, rasgam e fazem qualquer coisa em nome de defender a Bíblia. Isso é surreal. Você vai ver isso no judaísmo, um judeu chutar a Torá, vocês verão isso? Nunca viram e nunca verão. Eles têm respeito, têm cuidado, porque isso é uma ordem divina. Quebrar uma ordem divina traz consequências seríssimas. Mas por que os pastores estão fazendo isso? É justamente o meu ensino sobre a teologia liberal, o evangelho progressista, o cristianismo pop, a igreja sensitiva, a igreja das experiências, a igreja humanista. Bom, me permita colocar para vocês aqui só mais algumas referências bíblicas e eu já concluo isso aqui. Dá uma olhada no que o Senhor disse a Josué. Não deixe de mencionar as palavras deste livro. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Bom, a mesma palavra que traz luz para o caminho, que é a lâmpada, que ilumina a sua caminhada, pode ser tratada desse modo. Vamos ler mais um versículo. Como que esse comportamento, esse desejo de, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer algo assim maravilhoso, que vai chamar a atenção, vai ser uma ótima experiência, porque está tendo um Super Bowl e eu vou chutar a Bíblia. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra deve ser guardada no coração. É um órgão vital, então é simbiótico. Eu tenho que tratar a tua palavra assim como eu trato a minha vida, eu tenho que guardar a tua palavra assim como guardo a minha casa. E eu oro para que esse pastor, ou outros pastores, que são pastores que estão sendo estimulados a serem coaches, pastores, nada contra o coach é coach, pastor é pastor. Pastores estão sendo estimulados a serem coach, pastores que estão sendo estimulados a serem showman, e cultos que estão sendo estimulados a serem cultos de experiências emocionais, sensitivas, né? É extremamente prazeroso. Eu não estou dizendo que tem que ser uma experiência ruim, nada disso. Que eu estou dizendo para vocês aqui, em nome de oferecer algo agradável, confortável e tangível para o ser humano, eles estão distorcendo Deus, distorcendo a Bíblia e pregando o evangelho que não é um evangelho cristocêntrico. Bom, aguardo vocês. Um abraço, os links estão aqui embaixo. Tchau, tchau.